Olá a todos e todas, meu nome é Karina, eu estou aqui hoje então para falar um pouquinho da minha trajetória, né, na pesquisa antártica, a convite da professora Karine, no projeto então chamado Elas nas Ciências. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz em conversar com vocês, em poder ter esse contato, né, infelizmente remoto, mas fico muito feliz de poder, de alguma maneira, contar um pouquinho para vocês como é que foi que eu me apaixonei por essa área, né, da Antártica. Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Bom, eu vim no município do interior do Paraná, chamado Engenheiro Beltrão, que é próximo de Maringá. E aí eu fui fazer faculdade de física primeiro, aí eu acabei indo para física, fiz um pouco aí, uns 6 meses de física, e eu acabei tendo bastante dificuldade, acabei não me identificando muito com o curso, e aí depois disso eu fui para a área da geografia, né? E a geografia veio assim porque eu gostava muito de ver documentário, assim, de vulcão, essa coisa de furacão, né? Enfim, a gente achava isso muito legal e eu achava muito fascinante, né? E aí eu descobri que tinha geologia, que tinha cartografia, tinha algumas áreas que estudavam, assim, essa parte de imagem de satélite também. Então isso me atraía muito e aí eu, assim, fui parar na geografia em 2008, né? Lá aí na Universidade Estadual de Maringá. Foi inclusive onde eu conheci a professora Karine, era minha veterana nessa época, né? E aí eu fui para geografia, acho que foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer assim. Eu sou muito apaixonada pela geografia. Hoje sou professora aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na parte central do estado aqui, onde eu resido atualmente. Sou professora aqui na área de cartografia, né, que é uma das áreas que eu gostava bastante, e também trabalhando com geomorfologia e aí também já indo para essa área da Antártica, né, para essa área mais ambiental. Então, a geografia para mim foi realmente, né, assim, um grande achado. E aí, quando eu estava na graduação, assim, naquela época a gente não tinha WhatsApp, né, a gente não tinha tanto acesso à internet, embora tivesse começando, assim, esse contato com a internet, mas a televisão ainda era um dos meios de, digamos assim, de obter informações, né. Eu lembro que um dia eu estava vendo TV, assim, e eu vi o professor Jefferson Simões, vocês podem pôr aí no Google, vocês vão ver várias informações dele, e o professor Jefferson Simões estava falando, né, dessa questão da pesquisa na Antártica, né, pesquisa brasileira na Antártica, e eu realmente desconhecia, não sabia que existia, não tinha muito conhecimento sobre isso, e aí ele estava conversando um pouco sobre isso, e eu falei, nossa, que legal, né, isso é muito interessante. Eu também, assim, até coloquei aqui um bom exemplo, né, eu só conhecia aqui de gelo, assim, né, meu contato com gelo só era aí do copo que eu, né, colocava no cubo de gelo no copo para esfriar alguma bebida, né. Então, eu também não conhecia nada. E aí, o professor Jefferson estava explicando que tinha então uma base de pesquisa na Antártica, que vários pesquisadores iam para lá, pesquisadoras, e que o pessoal então trabalhava nessa área, não só geografia, mas né, geociências, biologia, enfim, uma série de áreas. E eu fiquei muito interessada, né? Daí eu fui dar uma olhada assim na internet, fui ver o que eu conseguia obter, né? E aí eu falei assim: vou, né, tinha achado o e-mail do professor Jefferson, falei assim: vou mandar um e-mail para ele e vou perguntar para ele se ele tem assim a pós-graduação, né, que seria um estudo que a gente vai se aprofundando mais depois que a gente se forma, no meu caso, da geografia. E aí o professor Jefferson falou: sim, a gente tem uma pós-graduação, você pode vir para cá, e esse para cá seria Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. E aí eu falei assim, nossa, mas vou ter que sair, né, de longe da minha família, dos meus amigos, vou ter que fazer essa escolha, né? E aí isso, né, uns 2 anos depois, quando estava me formando em geografia lá em Maringá, no Paraná, eu falei assim, bom, vou fazer uma prova, né? Tinha uma prova para a gente entrar nessa pós-graduação, e aí essa prova eu passei, né? E aí foi um momento que eu tive que escolher. Falei, bom, vou para Porto Alegre. Eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato, não conhecia a cidade, nunca tinha saído, assim, só tinha morado em Maringá, né? E aí eu falei assim, bom, vou me jogar nessa nova área de pesquisa, vou conhecer a cidade nova, vou conhecer muita coisa nova, e eu fui para Porto Alegre. Falei assim, vou fazer então o meu mestrado e meu doutorado, minha pós-graduação com a Antártica. E foi um momento que, assim, que eu, né, comecei a ver que eu não sabia absolutamente nada. É um ambiente novo, é muito desafiador, mas é muito compensador a gente saber que a gente faz pesquisa no âmbito das mudanças climáticas, em pesquisas que a gente sabe que vão, de alguma maneira, né, cedo ou tarde, de alguma maneira vão ser, né, que vão acabar prejudicando o Brasil, e alguma consequência vai acontecer para todos nós, né? Então foi algo que eu me senti muito realizada de fazer esse tipo de pesquisa. Bom, e aí, assim, eu queria contar um pouquinho para vocês como é que foi esse período, assim, de como que a gente vai para a Antártica, né? Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, como falei para vocês, não sabia nada, não conhecia nada. A gente faz primeiro um treinamento,
né, se a gente quer fazer trabalho de campo na Antártica, que o treinamento pré-antártico, inclusive, é no Rio de Janeiro, e aí a gente faz esse treinamento, que é uma série de palestras, né, de atividades de físicas também, para a gente ver se a gente está bem no condicionamento físico, primeiros socorros, né, caso aconteça algum acidente, e a gente, então, compreende um pouco mais o que é esse ambiente, né, além do meu copinho de gelo aqui, eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre o que era esse ambiente. Depois disso, a gente vai fazer o trabalho de campo no continente antártico, né? Então, é algo bastante demorado, então a gente precisa planejar muito bem. E é um momento, então, digamos assim, de realização, né? Imagina a gente estar tanto tempo estudando, lendo e vendo fotografia, vídeo, tentando no imagem de satélite, a gente vai, então, obtendo informação e é um momento que você chega lá e fala, nossa, é tudo isso mesmo, né? Então, é magnífico, assim, poder ter essa ideia de ir para lá e coletar dados. Mas aí eu acho que vem uma parte que eu queria comentar com vocês, né? Enquanto gurias, enquanto jovens, enquanto mulheres, né? A gente acaba tendo muito preconceito quando a gente vai fazer trabalho de campo na Antártica. A gente ouve muitas frases do tipo assim, mulher não é forte, então mulher não vai poder ajudar, né, a carregar material, a carregar como a gente vai fazer acampamento, então tem muita caixa, muita coisa que a gente tem que carregar e fazer, né, montar acampamento, então tem que fazer bastante trabalho, assim, de força, e aí sempre, porque mulher não tem força, ou então a gente ouve assim, porque a mulher vai para lá para cozinhar, né, mas ela não é uma pesquisadora, não pode obter os dados, né, ou então assim, né, a mulher vai para lá só para, né, ficar, né, apreciando, para fazer férias, assim, porque a gente não consegue fazer essa pesquisa. Então, infelizmente, isso é alguma das frases que a gente acaba, né, enfim, ouvindo assim, e é onde eu gostaria muito de conversar com vocês, porque é uma área que demanda muito ainda de mulheres de mulheres, né, de jovens cientistas, de gurias das geociências, de gurias, então, que estão envolvidas nessa área, né, não só geociências, mas que seria a minha área, mas também dentro das ciências exatas da Terra, das engenharias, da computação, então tem muito espaço ainda. A Antártica ainda é um ambiente que demanda de muitos estudos, a gente entende muito pouca coisa, então, e é um ambiente muito dinâmico, né, as coisas mudam muito rapidamente, então é um ambiente que demanda muito de estudos e muito de vocês, jovens, cientistas, gurias, com muita força. A gente tem que conquistar muito espaço ainda, né? Temos que provar, infelizmente, ainda o quanto a gente é forte, o quanto que a gente sim, né, é capacitado, o quanto que a gente entende, a gente tem pesquisa, a gente tem leitura, e a gente sim é possível fazer esse tipo de trabalho, né? Então a gente, obviamente, enfrenta uma série de adversidades, não é um trabalho de campo fácil, mas com certeza, né, todas nós somos capazes de fazer. Então lá a gente fica acampado, a gente tem, além de toda a questão do frio, a comida também a gente precisa cozinhar, então, como eu falei para vocês, a gente chama restrição de banho, né? O banho geralmente é um lencinho umedecido, né? O ambiente é muito severo, né? Muito frio, muita tempestade, então a gente acaba ficando muitos dias sem conseguir trabalhar e só dentro do acampamento. Então, isso tudo são ambientes realmente extremos, levam a gente, então, o nosso corpo, a nossa mente, né, ao extremo. Mas eu quero dizer para vocês que é perfeitamente possível, né? A gente tem que conquistar esse espaço e eu vou encorajar vocês sempre a ir para lá. É um ambiente, poxa, magnífico, é um campo de estudo maravilhoso. A gente no Brasil, infelizmente, né, no momento temos um corte de verbas muito grande, então a gente acaba também, né, sendo limitado, mas é um campo que eu sei que vocês precisam, né, vão com certeza lutar muito aí como próximas gerações para a gente manter estes estudos. Como minhas inspirações, eu acho que o professor Jefferson é uma grande inspiração para mim, por ser realmente um professor, né, um pesquisador pioneiro dessa área da glaciologia no Brasil. Então, coloquem no Google, vocês vão ver um monte de informação sobre ele. Para mim, ainda hoje sem dúvida, uma grande inspiração. E a professora Katia Kellen também, né, também mesma coisa, sempre a gente joga no Google e descobre. Ainda também é uma professora que foi muito influente na minha formação como mulher, né, como jovem, também pesquisadora, né, como mulher, enfim, ela muito nova, também foi para a Antártica, fez trabalho de campo, hoje ainda ela mantém muito ativa dentro da pesquisa, então para mim também é uma grande inspiração dentro, digamos, da pesquisa, assim, da glaciologia. E eu realmente vejo como dois nomes muito importantes dentro da minha formação. Acho que a gente sempre se espelha em alguém que está perto de alguém que nos faz bem, e eu diria que são, então, né, o professor Jefferson como geólogo e a professora Kátia, formada em geografia também, né, assim como eu.
Então, são 2 nomes que, né, vocês podem procurar no Google e descobrir um pouquinho mais, né. Então, já contei um pouquinho dos meus desafios, acho que desafios pessoais, a gente ir, né, e ter que encarar um pouco dessa vida, em Porto Alegre, de não conhecer ninguém, mas eu não me arrependo de forma alguma, acho que foi, né, uma das melhores escolhas. A geografia foi uma melhor escolha que eu fiz naquele momento, né, nada contra a física, mas aí eu acho que toda essa questão também de ter ido para Porto Alegre, estudar Antártica, de ter feito trabalho de campo, né, de hoje a gente também está lutando, atualmente a gente está lutando, então, para voltar a fazer trabalho de campo, né, enfim, temos toda a questão da pandemia, corte de verbas, então, uma série de empecilhos que acabam, assim, impactando a gente. Então, é bom, como uma mensagem para, né, especialmente então para as gurias, né, para as meninas do Colégio Estadual Baldomero Barbará, eu quero deixar essa mensagem assim de resiliência, né, que é vocês lutarem, né, pelo que vocês gostam, se vocês querem ir para a área das ciências exatas da Terra, para a parte da engenharia, para a parte da computação, vocês são extremamente capazes, né? Lutem por isso, né? Lutem pelo seu espaço, conquistem espaço, né? São gerações que eu confio muito em vocês, assim, para dar continuidade a essas lutas, para ocupar espaços, para ir para a Antártica, né? Que seja para ir para a Antártica, que seja para outros espaços, para qualquer trabalho de campo, que a gente prove o quanto nós mulheres somos capazes de fazer, né? Enfim, qualquer pesquisa. E o mais importante, vocês sejam felizes, né? Eu acho que dentro da escolha da área de vocês, sejam felizes assim como eu sou, sejam apaixonadas, falem com, né, com muito amor pelo que a gente faz, pela ciência, pela educação, né, além da pesquisa também sou professora, pela educação, por a gente saber que de alguma maneira a gente muda um pouquinho a vida de cada um das alunas e alunos, né, então hoje no Brasil a pesquisa está muito ligada também à parte da educação, né, a gente, então, nós somos professores também, e eu queria dizer para vocês que, né, acima de tudo, sejam felizes, busquem a área de vocês, né, desafios, né, eles são sempre enormes, mas a gente está aqui sempre para apoiar, para estar junto, para trocar uma ideia, para, né, dar esses depoimentos e para ver que a gente pode, sim, fazer pesquisa onde, né, nós quisermos, né, nós mulheres, tá bom? Então, fico à disposição, a professora Karine pode passar meu contato, se quiserem mandar uma mensagem, a gente pode trocar uma ideia, podemos também conversar um pouquinho mais. E muito obrigada pelo convite. Desejo, então, muita força, muito sucesso aí para as gurias aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e, né, nos vemos algum dia.